O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santiparva. Mokshadharma Parva. Capítulo 288. Narada sobre prática por alguém que duvida e não conhece as escrituras. Yudhishthira disse: diga-me, ó avô, o que é benéfico para alguém que não conhece as verdades das escrituras, que está sempre em dúvida, e que se abstém do autodomínio e de outras práticas que tem como seu objetivo o conhecimento da alma. Bhishma disse: cultuar o preceptor, sempre servir com reverência àqueles que são idosos, e escutar as escrituras quando recitadas por brahmanas competentes. Estes são considerados como sendo de benefício supremo para uma pessoa como aquela que tu descreveste. Em relação a isto é citada também a velha narrativa da conversa entre Galava e o rishi celeste Narada. Uma vez Galava, desejoso de obter o que era para seu benefício, se dirigiu a Narada livre de erro e fadiga, erudito nas escrituras, satisfeito com conhecimento, um mestre completo de seus sentidos, e com a alma dedicada ao yoga, e disse: aquelas virtudes, ó Muni, pela posse das quais uma pessoa se torna respeitada no mundo, eu vejo, moram permanentemente em ti. Tu és livre de erro e, como tal, cabe a ti remover as dúvidas que enchem as mentes de homens como nós que estamos sujeitos ao erro e que não conhecemos as verdades do mundo. Nós não sabemos o que nós devemos fazer, pois as declarações das escrituras geram uma inclinação para a aquisição de conhecimento simultaneamente com a inclinação para ações. Cabe a ti nos falar sobre esses assuntos. As escrituras contêm ambos os tipos de instrução. Há declarações que são totalmente a favor de atos ou observâncias. Há também declarações a favor do conhecimento. O que o orador deseja é que o rishi discurse sobre o que o orador deve fazer, isto é, se ele deve se dirigir para a aquisição de conhecimento ou para fazer ações. Ó ilustre, os diferentes as-ramas aprovam diferentes rumos de conduta. Isto é benéfico, este outro é benéfico, as escrituras nos exortam muitas vezes dessa maneira. Vendo os seguidores dos 4 as-ramas, que são assim exortados pelas escrituras e que aprovam totalmente o que as escrituras prescrevem para eles, movendo-se dessa maneira em diversas direções, e vendo que nós também estamos igualmente contentes com nossas próprias escrituras, nós falhamos em compreender o que é realmente benéfico. Se as escrituras fossem todas uniformes, então o que é realmente benéfico se tornaria manifesto. Por consequência, no entanto, das escrituras serem variadas, aquilo que é realmente benéfico se torna cercado com mistério. Por estas razões, aquilo que é realmente benéfico me parece estar envolvido em confusão. Então, ó ilustre, fale para mim sobre o assunto. Eu me aproximei de ti para isto, ó, instrua-me. Narada disse: os as-ramas, formas de credo prevalecentes ao mesmo tempo na Índia, são 4 em número, ó filho. O primeiro é que não há tal coisa como virtude ou justiça. O segundo é que a virtude consiste somente no culto de árvores, etc. O terceiro é que a virtude é somente o que os Vedas declaram. E o quarto é que além da virtude e seu oposto há algo por cujo alcance alguém deve se esforçar. Todos eles servem aos propósitos para os quais eles foram planejados, e os deveres que eles pregam diferem uns dos outros. Averiguando-os primeiro de preceptores bem qualificados, reflita sobre eles, ó Galava. Veja, os anúncios dos méritos daqueles as-ramas são variados em relação à sua forma, divergentes em relação a seus assuntos, e contraditórios em relação às observâncias que eles abarcam. Observados com visão vulgar, realmente, todos os as-ramas se recusam a revelar claramente sua verdadeira intenção, a qual, naturalmente, é o conhecimento do eu. Outros, no entanto, dotados de visão sutil, veem seu maior objetivo. Aquilo que é realmente benéfico, e sobre o qual não há dúvida, isto é, ajuda a amigos, e supressão de inimigos, e a aquisição do agregado de 3 religião, lucro, e prazer, têm sido declarados pelos sábios como sendo de excelência suprema. Abstenção de atos pecaminosos, constância de disposição íntegra, bom comportamento em direção àqueles que são bons e piedosos, estes, sem dúvida, constituem excelência.
suavidade para com todas as criaturas, sinceridade de comportamento, e o uso de palavras gentis, estes, sem dúvida, constituem excelência. Uma partilha equitativa do que alguém tem entre as divindades, os pitris, e os convidados, e lealdade aos servidores, estes, sem dúvida, constituem excelência. Veracidade de palavras é excelente. O conhecimento, no entanto, da verdade, é de aquisição muito difícil. Eu digo que é a verdade aquilo que é extremamente benéfico para as criaturas. Em capítulos anteriores a natureza da verdade foi discutida. Uma verdade formal pode ser tão pecaminosa quanto uma mentira, e uma mentira pode ser tão meritória quanto a verdade. Por isso, a averiguação da verdade não é fácil. A renúncia ao orgulho, a supressão da negligência, contentamento, viver por si mesmo, estes são citados como constituindo excelência suprema. O estudo dos Vedas, e de seus ramos, de acordo com as regras bem conhecidas, e todas as indagações e atividades tendo como sua causa a aquisição de conhecimento, estes, sem dúvida, são excelentes. Alguém desejoso de alcançar o que é excelente nunca deve desfrutar de som e forma e gosto e toque e cheiro em excesso, e não deve desfrutar deles somente por causa deles. Vagar durante a noite, dormir durante o dia, indulgência em ociosidade, patifaria, arrogância, indulgência excessiva e total abstenção de toda indulgência em objetos dos sentidos, devem ser abandonados por alguém desejoso de alcançar o que é excelente. Alguém não deve procurar autoelevação por depreciar outros. De fato, alguém deve, só por seus próprios méritos, procurar distinção sobre pessoas que são eminentes, mas nunca sobre aquelas que são inferiores. Homens realmente desprovidos de mérito e cheios de um senso de autoadmiração depreciam homens de mérito verdadeiro, por afirmarem suas próprias virtudes e riqueza. Enchendo-se de um senso de sua própria importância, estes homens, quando ninguém interfere com eles para trazê-los a uma compreensão correta do que eles são, se consideram superiores aos homens de real distinção. Alguém possuidor de sabedoria verdadeira e dotado de méritos verdadeiros obtém grande renome, por se abster de falar mal de outros e de se entregar ao autoelogio. As flores derramam sua fragrância pura e doce sem proclamarem publicamente sua própria excelência. Similarmente, o sol refulgente espalha seus esplendores no firmamento em perfeito silêncio. Da mesma maneira resplandecem no mundo com celebridade aqueles homens que, pela ajuda de sua inteligência, rejeitam esses e outros defeitos similares e que não proclamam suas próprias virtudes. O tolo nunca pode brilhar no mundo por espalhar o boato acerca de seu próprio louvor. O homem, no entanto, de mérito e conhecimento reais obtém celebridade mesmo que ele esteja escondido em um buraco. Palavras más, proferidas com qualquer vigor de voz, desaparecem num abrir e fechar de olhos. Palavras boas, embora proferidas suavemente, resplandecem no mundo. Como o sol mostra sua forma ígnea na pedra preciosa chamada Suryakanta, assim mesmo a multidão de palavras, de pouco sentido, que tolos cheios de vaidade proferem, mostram somente a baixeza de seus corações. Por estas razões, homens procuram a aquisição de sabedoria de diversos tipos. Me parece que de todas as aquisições aquela de sabedoria é mais valiosa. Uma pessoa não deve falar até que seja solicitada. Nem ela deve falar quando é solicitada impropriamente. Mesmo se possuidora de inteligência e conhecimento, ela deve ainda ficar em silêncio como uma idiota até que seja solicitada a falar, solicitada de forma apropriada. Ela deve procurar morar entre homens honestos, dedicados à justiça e generosidade e ao cumprimento dos deveres de sua própria classe. Alguém desejoso de alcançar o que é excelente nunca deve morar em um lugar onde ocorra uma confusão nos deveres das várias classes. Pode ser vista a viver uma pessoa que se abstém de todos os trabalhos para ganhar os meios de seu sustento e que está bem contente com qualquer coisa conseguida sem esforço. Por viver em meio aos justos, alguém consegue adquirir virtude pura. Da mesma maneira, alguém por viver em meio aos pecaminosos vem a ser maculado pelo pecado. Meira companhia com os justos leva a atos justos, enquanto aquela com os pecaminosos leva a atos pecaminosos.
Como o toque da água ou fogo ou dos raios da lua imediatamente transmite a sensação de frio ou calor, do mesmo modo as impressões de virtude e vício se tornam produtivas de felicidade ou miséria. Aqueles que são comedores de vigaza, isto é, homens bons e virtuosos, comem sem tomar qualquer conhecimento dos sabores dos comestíveis colocados diante deles. Pois eles comem somente para encher seus estômagos, e não porque comer é uma fonte de desfrute e satisfação. Aqueles, no entanto, que comem distinguindo cuidadosamente os sabores dos alimentos preparados para eles, devem ser conhecidos como pessoas ainda atadas pelos laços da ação. O homem justo deve deixar aquele local onde um Brahmana fala sobre deveres para discípulos desejosos de adquirir conhecimento, como baseado em razões da alma, mas que não perguntam sobre tal conhecimento com reverência. Quem, no entanto, deixaria aquele local onde existe em sua totalidade aquele comportamento entre discípulos e preceptores que é consistente com o que está declarado nas Escrituras? Qual homem erudito desejoso de respeito para si mesmo moraria naquele local onde as pessoas espalham boatos sobre os defeitos dos eruditos mesmo quando tais não têm um fundamento em que se apoiar? Quem é que não deixaria aquele local como uma peça de roupa cuja ponta tivesse pegado fogo, onde homens cobiçosos procuram derrubar as barreiras da virtude? Deve-se permanecer e morar naquele lugar, entre bons homens de disposição justa, onde pessoas dotadas de humildade estão empenhadas em praticar destemidamente os deveres de religião. Lá onde homens praticam os deveres de religião para adquirir riqueza e outras vantagens temporais não se deve morar, pois as pessoas desse lugar devem ser consideradas como pecaminosas. Deve-se fugir com toda a velocidade daquele local, como se de um quarto no qual há uma cobra, onde os habitantes, desejosos de obter os meios de vida, estão engajados na prática de atos pecaminosos. Alguém desejoso do que é benéfico deve, desde o início, abandonar aquele ato pelo qual alguém fica esticado, por assim dizer, em uma cama de espinhos, e pelo qual alguém fica investido com os desejos nascidos das ações de vidas passadas. Os desejos nascidos dos atos passados de uma pessoa, isto é, atos de vidas anteriores, aderem à mente. Nada pode extingui-los, exceto o Nivriti Tatvajnanam ou conhecimento da verdade. Deve-se, portanto, praticar a religião de Nivriti e procurar adquirir conhecimento da verdade. O homem justo deve deixar aquele reino onde o rei e os oficiais do rei exercem autoridade igual e onde eles são dados ao hábito de comer antes de alimentar seus parentes quando os últimos chegam como convidados. Deve-se morar naquele país onde brahmanas possuidores de um conhecimento das Escrituras são alimentados primeiro, onde eles estão sempre dedicados ao devido cumprimento dos deveres religiosos, e onde eles estão empenhados em ensinar discípulos e oficiar nos sacrifícios de outros. Deve-se morar sem hesitação naquele país onde os sons Sva, Svada e Vashat são proferidos apropriadamente e repetidamente. Isto é, onde as pessoas são virtuosas e dadas à realização de seus deveres. Deve-se deixar aquele reino, como carne envenenada, onde alguém vê brahmanas obrigados a se dirigirem para práticas profanas, sendo torturados por falta dos meios de vida. Com um coração contente e considerando todos os seus desejos como já satisfeitos, um homem injusto deve morar naquele país cujos habitantes doam alegremente mesmo antes que eles sejam solicitados. Alguém deve viver e se mover entre bons homens dedicados a atos de virtude, naquele país onde a punição cai sobre aqueles que são perversos e onde respeito e apoio são a porção daqueles que são de almas subjugadas e purificadas. Deve-se morar sem hesitar naquele país cujo rei é devotado à virtude e o qual o rei governa virtuosamente, rejeitando desejos e possuidor de prosperidade, isto é, que embora possua riqueza não é apegado a ela, e onde punições severas são dadas àqueles que afligem homens autocontrolados com as consequências de sua ira, que agem de modo perverso em direção aos justos, que são dados a atos de violência, e que são cobiçosos. Reis dotados de tal disposição trazem prosperidade para aqueles que moram em seus reinos quando a prosperidade está a ponto de deixá-los. Eu assim te disse, ó filho, em resposta à tua pergunta, o que é benéfico ou excelente.
Ninguém pode descrever, por causa de seu caráter extremamente superior, o que é benéfico ou excelente para a alma. Ninguém pode enumerar tudo o que é benéfico para a alma por causa da vastidão do assunto. Muitas e grandiosas serão as excelências, através do cumprimento dos deveres prescritos para ele, do homem que para ganhar seu meio de vida durante o tempo de sua estada aqui se comporta da maneira indicada acima e que dedica sua alma ao bem de todas as criaturas. Capítulo 289. Arishtânemi para Sagara sobre atributos para evitar apego. Yudhishthira disse, como, ó avô, deve um rei como nós se comportar neste mundo, mantendo em vista o grande objeto de aquisição? Quais atributos, também, ele deve sempre possuir para que ele possa ser livre de atrações? Bhishma disse, eu irei em relação a isto contar para ti a velha narrativa que foi proferida por Arishtânemi para Sagara, que tinha procurado seu conselho. Sagara disse, qual é aquele bem, ó Brahmana, por fazer o qual alguém pode desfrutar de bem-aventurança aqui? Como, de fato, alguém pode evitar aflição e agitação? Eu desejo saber tudo isso. Bhishma continuou, assim endereçado por Sagara, Arishtânemi da linhagem de Tarakshya, conhecedor de todas as escrituras, considerando o indagador como sendo de todas as maneiras digno de suas instruções, disse estas palavras. A felicidade da emancipação é a verdadeira felicidade no mundo. O homem de ignorância não a conhece, apegado como ele é a filhos e animais e possuidor de riqueza e cereais. Uma compreensão que é apegada a objetos mundanos e uma mente sofrendo de sede, estes dois frustram todo o tratamento habilidoso. O homem ignorante que está atado nas correntes da afeição é incapaz de alcançar a emancipação. Eu logo te falarei de todos os vínculos que nascem das afeições. Escute-os com atenção. De fato, eles podem ser ouvidos com proveito por alguém que é possuidor de conhecimento. Tendo procriado filhos no devido tempo e os casado quando eles se tornaram homens jovens, e tendo averiguado se eles são competentes para ganhar seus meios de vida, te liberte de todas as afeições e vague em felicidade. Quando tu vires tua esposa ternamente estimada envelhecida em idade e apegada ao filho que ela deu à luz, deixa-a a tempo, mantendo em vista o maior objeto de aquisição, isto é, a emancipação. Se tu obtiveste um filho ou não, tendo durante os primeiros anos da tua vida desfrutado apropriadamente com teus sentidos dos objetos que são endereçados a eles, te liberte das afeições e viaje sem rumo certo em felicidade. Tendo satisfeito os sentidos com seus objetos, tu deves suprimir o desejo de satisfazê-los mais. Libertando-te então dos apegos, tu deves vagar em felicidade, te contentando com o que for obtido sem esforço e cálculo prévio, e olhando igualmente para todas as criaturas e objetos. Assim, ó filho, eu te disse em resumo qual é o caminho para te libertar dos apegos. Ouça-me agora, pois eu agora te falarei, em detalhes, do fato da aquisição da emancipação ser desejável. Aquelas pessoas que vivem neste mundo livres de apegos e medo conseguem obter felicidade. Aquelas pessoas, no entanto, que são apegadas a objetos mundanos, sem dúvida encontram com a destruição. Vermes e formigas como os homens são dedicados à aquisição de alimento e são vistos morrerem na busca. Aqueles que são livres de apego são felizes, enquanto aqueles que são apegados a objetos mundanos encontram com a destruição. Se tu desejas alcançar a emancipação, tu nunca deves conceder teus pensamentos aos teus parentes, pensando, como eles existirão sem mim. Uma criatura viva nasce sozinha, e cresce sozinha, e obtém felicidade e miséria, e morre só. Neste mundo as pessoas desfrutam e obtêm alimento e vestuário e outras aquisições ganhas por seus pais ou por elas mesmas. Isso é o resultado das ações de vidas passadas, pois nada pode ser tido nesta vida que não seja o resultado do passado. Todas as criaturas vivem sobre a terra, protegidas por suas próprias ações, e obtendo seu alimento como resultado do que é ordenado por aquele que atribui os resultados das ações. Um homem é somente uma massa de barro, e é sempre completamente dependente de outras forças. Alguém, portanto, sendo assim, definitivamente, qual consideração racional ele pode ter por proteger e alimentar seus parentes?
Quando teus parentes são arrebatados pela morte na tua própria visão, e mesmo apesar dos teus esforços extremos para salvá-los, esta circunstância sozinha deve te despertar. No tempo de vida de teus parentes e antes que teu próprio dever de alimentá-los e protegê-los esteja concluído, tu podes encontrar com a morte e abandoná-los. Depois que teus parentes forem levados deste mundo pela morte, tu não poderás saber o que será deles lá, isto é, se eles encontrarão felicidade ou miséria. Esta circunstância deve te despertar. Quando por consequência dos resultados de suas próprias ações teus parentes conseguem se manter neste mundo, tu vivas ou morras, refletindo sobre isso tu deves fazer o que é para o teu próprio bem. Quando é sabido que este é o caso, quem no mundo é para ser considerado como de quem? Portanto, coloque teu coração na obtenção da emancipação. Ouça agora o que mais eu te direi. É certamente emancipado aquele homem de alma firme que tem conquistado fome e sede e outros tais estados do corpo, como também ira e cobiça e erro. É sempre emancipado aquele homem que não esquece de si mesmo, por tolice, por se viciar no jogo e na bebida e no concubinato e na caça. Aquele homem que é realmente tocado pela tristeza por causa da necessidade que há de comer todo dia e toda noite para manter a vida, é citado como sendo ciente das imperfeições da vida. Alguém que, como resultado de reflexão cuidadosa, considera seus repetidos nascimentos como sendo somente devidos à união sexual com mulheres, é considerado como livre de atrações. É certamente emancipado aquele homem que conhece realmente a natureza do nascimento, da destruição, e do esforço ou ações das criaturas vivas. Certamente vem a ser livre aquele homem que considera como digno de sua aceitação somente um punhado de cereais, para o sustento da vida, dentre milhões e milhões de carroças carregadas com grãos, e que desconsidera a diferença entre uma choupana de bambu e juncos e uma mansão suntuosa. Certamente se torna liberado aquele homem que vê o mundo sendo afligido pela morte e doença e penúria. De fato, alguém que vê o mundo dessa maneira consegue se tornar contente, enquanto quem fala em contemplar o mundo de tal ponto de vista encontra com a destruição. O homem que está contente somente com um pouco é considerado como liberado. Aquele homem que vê o mundo como consistindo em comedores e comestíveis e a si mesmo como diferente de ambos e que nunca é tocado por prazer e dor os quais nascem da ilusão, é considerado como emancipado. Aquele homem que considera uma cama macia e uma armação de cama excelente e o solo duro como iguais, e que considera bom arroz sali e arroz grosso e duro como iguais, é emancipado. O homem que considera linho e tecido feito de grama como iguais, e em cuja avaliação roupa de seda e cascas de árvore são mesmo, e que não vê diferença entre pele de carneiro limpa e couro impuro, é emancipado. Aquele homem que considera este mundo como resultado da combinação das 5 essências primordiais, e que se comporta neste mundo mantendo esta noção em primeiro lugar, é emancipado. Aquele homem que considera o prazer e a dor como iguais, e ganho e perda como equivalentes, em cuja avaliação vitória e derrota não diferem, para quem gosto e desgosto são mesmo, e que permanece inalterado sob medo e ansiedade, está totalmente emancipado. Aquele homem que considera seu corpo, o qual tem tantos defeitos, somente como uma massa de sangue, urina e fezes, como também de desordens e doenças, é emancipado. Se torna emancipado o homem que sempre lembra que este corpo, quando alcançado pela decrepitude, é tomado por rugas e cabelos brancos e magreza e palidez de cor e uma curvatura de forma. Aquele homem que lembra que seu corpo está sujeito a perda de virilidade, e fraqueza de visão, e surdez, e perda de força, está emancipado. O homem que sabe que os próprios rishis, as divindades, e os asuras são seres que têm que partir de suas respectivas esferas para outras regiões, é emancipado. Aquele homem que sabe que milhares de reis mesmo possuidores de grande afluência e poder partiram desta terra, consegue se tornar emancipado. Aquele homem que sabe que neste mundo a aquisição de objetos é sempre difícil, que a dor é abundante, e que o sustento de parentes está sempre ligado ao sofrimento, se torna emancipado. Vendo as abundantes imperfeições de filhos e de outros homens, quem é que não adoraria a emancipação?
aquele homem que, despertado pelas escrituras e pela experiência do mundo, vê todo o interesse humano neste mundo como insubstancial, se torna emancipado. Mantendo em mente essas minhas palavras, te comporte como alguém que se tornou emancipado, seja levando uma vida familiar ou buscando a emancipação sem permitir que tua compreensão seja confundida. Não há mal em levar uma vida familiar contanto que a pessoa se comporte da maneira indicada. Ouvindo estas palavras dele com atenção, Sagara, aquele senhor da terra, adquiriu aquelas virtudes que são produtivas de emancipação e continuou, com a ajuda delas, a governar seus súditos. Capítulo 290. História de Usanas com Rudra furioso. Yudhishthira disse: esta curiosidade, ó majestade, está sempre residindo em minha mente. Ó avô dos Kurus, eu desejo ouvir tudo sobre isto de ti. Porque o Rishi Celeste, Usanas de grande alma, também chamado de Kavya, estava empenhado em fazer o que era agradável para os Asuras e desagradável para as divindades. Porque ele estava empenhado em diminuir a energia das divindades. Porque os Danavas estavam sempre envolvidos em hostilidades com as principais das divindades. Possuidor do esplendor de um imortal, por que razão Usanas obteve o nome de Sukra? Como também ele adquiriu tal excelência superior? Diga-me tudo acerca dessas coisas. Embora possuísse grande energia, porque ele não conseguiu viajar para o centro do firmamento? Eu desejo, ó avô, aprender tudo sobre todos estes assuntos. Supõe-se que o planeta Vênus seja o sábio Usanas ou Sukra. Bhishma disse: ouça, ó rei, com atenção a tudo isso como realmente ocorreu. Ó impecável, eu narrarei estes assuntos para ti como eu os ouvi e entendi. De votos firmes e honrado por todos, Usanas, aquele descendente da linhagem de Brigu, tornou-se empenhado em fazer o que era desagradável para as divindades por uma causa adequada. Pois antigamente Vishnu, induzido pelas divindades, usou seu disco para cortar a cabeça da mãe de Usanas. Por isso a ira de Usanas contra as divindades e seu desejo de ajudar seus inimigos, os Davanas. O nobre Kuvera, o chefe dos Yakshas e dos Rakshasas, é o senhor da tesouraria de Indra, aquele mestre do universo. O grande asceta Usanas, coroado com êxito yoga, entrou na pessoa de Kuvera, e privando o senhor dos tesouros de sua liberdade por meio de yoga, roubou dele toda a sua riqueza. Pessoas coroadas com sucesso yoga são competentes para entrar nos corpos de outras e privar as últimas do poder de vontade. De fato, a crença é que as últimas então se tornam meros autômatos incapazes de agir de qualquer outra maneira exceto como ordenadas pelo possessor animante. Vendo sua riqueza roubada por ele, o senhor dos tesouros ficou muito descontente. Cheio de ansiedade, e sua ira também sendo excitada, ele foi aquele principal dos deuses, Mahadeva. Kuvera revelou o caso para Shiva de energia incomensurável, aquele principal dos deuses, feroz e amável, e possuidor de várias formas. E ele disse: Usanas, tendo espiritualizado a si mesmo por yoga, entrou em minha forma e, me privando de liberdade, roubou toda a minha riqueza. Tendo entrado em meu corpo por meio de yoga, ele em seguida o deixou. Ouvindo estas palavras, Mahesvara de supremos poderes yoga encheu-se de raiva. Seus olhos, ó rei, ficaram vermelho sangue, e erguendo sua lança ele esperou pronto para derrubar Usanas. De fato, tendo erguido aquela principal das armas, o grande Deus começou a dizer: onde está ele? Onde está ele? Enquanto isso, Usanas, tendo averiguado o propósito de Mahadeva através de poder yoga de uma distância, esperou em silêncio. De fato, tendo averiguado o fato da cólera de Mahesvara de grande alma de poder, yoga superior, o pujante Usanas começou a refletir se ele deveria ir até Mahesvara ou fugir ou permanecer onde ele estava. Pensando, com a ajuda de suas penitências severas, em Mahadeva de grande alma, Usanas de alma coroada com sucesso yoga se colocou na ponta da lança de Mahadeva. Rudra armado com o arco, compreendendo que Usanas, cujas penitências tinham sido bem-sucedidas e que tinha se convertido na forma de conhecimento puro, estava na ponta da sua lança e percebendo que ele não podia arremessar a lança em alguém que estava sobre ela, dobrou aquela arma com a mão.
Quando o ferozmente armado e pujante Mahadeva de energia incomensurável dobrou sua lança dessa maneira na forma de um arco, aquela arma veio a ser chamada daquele tempo em diante pelo nome de Pinaka. O marido de Uma, vendo Bhargava assim trazido sobre a palma de sua mão, abriu sua boca. O principal dos deuses então jogou Bhargava em sua boca e o engoliu de uma vez. O pujante Usanas de grande alma da linhagem de Brigu, entrando no estômago de Mahesvara, começou a vagar lá. Yudhishthira disse, como, ó rei, Usanas podia conseguir vagar dentro do estômago daquele principal de inteligência superior? O que fez também aquele deus ilustre enquanto o Brahmana estava dentro de seu estômago? Bhishma disse, nos tempos passados, tendo engolido Usanas, Mahadeva de votos severos entrou nas águas e permaneceu lá como uma estaca imóvel de madeira, ó rei, por milhões de anos, ocupado em meditação yoga. Suas penitências de yoga do tipo mais austero estando terminadas, ele ergueu-se do lago imenso. Então aquele primeiro deus dos deuses, isto é, o eterno Brahman, aproximou-se dele, e perguntou pelo progresso de suas penitências e sobre seu bem-estar. A divindade que tem o touro como seu emblema respondeu, dizendo, minhas penitências têm sido bem praticadas. De alma inconcebível, possuidor de grande inteligência, e sempre devotado à religião da verdade, Sankara viu que Usanas dentro de seu estômago tinha se tornado maior por consequência daquelas penitências dele. Aquele principal dos yogins, isto é, Usanas, rico com aquela fartura de penitências e a riqueza de Kuvera da qual ele tinha se apropriado, brilhava gloriosamente nos três mundos, dotado de grande energia. Depois disso, Mahadeva armado com Pinaka, aquela alma de yoga, mais uma vez se dirigiu à meditação yoga. Usanas, no entanto, cheio de ansiedade, começou a vagar dentro do estômago do grande Deus. O grande asceta começou a cantar os louvores do Deus de onde ele estava, desejoso de achar uma saída para escapar. Rudra, no entanto, tendo fechado todas as suas saídas, o impediu de sair. O grande asceta Usanas, no entanto, ó castigador de inimigos, de dentro do estômago de Mahadeva, repetidamente se dirigiu ao Deus, dizendo, mostre-me tua bondade. Para ele Mahadeva disse, saia pela minha uretra. Ele tinha bloqueado todas as outras saídas de seu corpo. Confinado por todos os lados e incapaz de achar a saída indicada, o asceta começou a vagar para lá e para cá, queimando todo o tempo com a energia de Mahadeva. Finalmente ele achou a saída e saiu através dela. Por causa desse fato ele veio a ser chamado pelo nome de Sukra, e foi por consequência também desse fato que ele não pôde alcançar no decorrer de sua viagem o ponto central do firmamento. Vendo sair de seu estômago e brilhando gloriosamente com energia, Bhava, cheio de raiva, ficou com a lança erguida em sua mão. A deusa Uma, então interveio, e impediu o senhor zangado de todas as criaturas, seu cônjuge, de matar o Brahmana. E por uma ter assim impedido seu marido de realizar seu propósito, o grande asceta Usanas daquele dia em diante se tornou o filho da deusa. A deusa disse, este Brahmana não merece mais ser morto por ti. Ele se tornou meu filho. Ó Deus, alguém que sai do teu estômago não merece ser morto pelas tuas mãos. Bhishma continuou. Acalmado por estas palavras de sua esposa, Bhava sorriu e disse repetidamente estas palavras, ó rei, que ele vá para onde quer que ele queira. Curvando-se para o concessor de benefícios Mahadeva e também para sua esposa, a deusa Uma, o grande asceta Usanas, dotado de inteligência superior, procedeu para o lugar que ele escolheu. Eu assim narrei para ti, ó chefe dos Bharatas, a história de Bhargava de grande alma acerca da qual tu me perguntaste. Capítulo 291. Para Zara para Janaka sobre atos virtuosos. Yudhishthira disse, ó alto de braços poderosos, diga-me, depois disto, o que é benéfico para nós? Ó avô, eu nunca fico saciado com tuas palavras as quais me parecem como Amrita. Quais são aquelas boas ações, ó o melhor dos homens, por realizar as quais um homem consegue obter o que é para seu maior benefício neste e no outro mundo, ó o concessor de bênçãos?
Bhishma disse: sobre isto eu narrarei para ti o que o célebre rei Janaka perguntou, antigamente, para Parasara de grande alma, o que é benéfico para todas as criaturas neste mundo e no próximo? Diga-me o que deve ser conhecido por todos em relação a isto. Assim questionado, Parasara, possuidor de grande mérito ascético e conhecedor das ordenanças de toda a religião, isto é, das religiões de todas as classes e todos os modos de vida, disse estas palavras, desejoso de favorecer o rei. Parasara disse: virtude obtida por meio de ações é benefício supremo neste mundo e no próximo. Os sábios de antigamente disseram que não há nada mais elevado do que a virtude. Por realizar os deveres de virtude um homem vem a ser honrado no céu. A virtude, também, das criaturas incorporadas, ou melhor dos reis, consiste na ordenança declarada nas escrituras sobre o assunto das ações. As injunções escriturais são que alguém deve sacrificar em honra dos deuses, despejar libações no fogo sagrado, fazer doações, etc. Nestes existe virtude. Todos os bons homens pertencentes aos vários modos de vida, colocando sua fé naquela virtude, realizam seus respectivos deveres. Isto é, acreditando na eficácia da virtude, as pessoas de todos os modos de vida cumprem os deveres de seus respectivos modos. 4 métodos de vida, ó filho, têm sido ordenados neste mundo. Aqueles 4 métodos são: a aceitação de doações para brahmanas, a realização de impostos para kshatriyas, agricultura para vaisyas, e serviço das 3 outras classes para os sudras. Onde quer que homens vivam, os meios de sustento vêm a eles por si mesmos. Realizando de várias maneiras ações que são virtuosas ou pecaminosas para o propósito de ganhar seus meios de sustento, as criaturas viventes, quando dissolvidas em seus elementos constituintes, alcançam diversos fins. Os pecaminosos se tornam animais intermediários. Os virtuosos alcançam o céu. Os que são virtuosos e pecaminosos alcançam a posição de humanidade. Aqueles que adquirem conhecimento se tornam emancipados. Como recipientes de metal branco, quando imersos em ouro ou prata liquefeitos, pegam a cor daqueles metais, assim mesmo uma criatura viva, que é totalmente dependente das ações de suas vidas passadas, pega a sua cor do caráter daquelas ações. Nada pode brotar sem uma semente. Ninguém pode obter felicidade sem ter realizado ações capazes de levarem à felicidade. Quando o corpo de alguém é dissolvido em seus elementos constituintes, ele consegue obter felicidade somente por consequência das boas ações das vidas anteriores. O cético argumenta, ó filho, dizendo: eu não vejo que alguma coisa neste mundo é o resultado do destino ou das ações virtuosas e pecaminosas das vidas passadas. A inferência não pode provar a existência ou operação do destino. Destino aqui significa o resultado dos atos de vidas passadas. As divindades, os Gandharvas e os Danavas se tornarão o que eles são por sua própria natureza e não por suas ações de vidas passadas. As pessoas nunca lembram em suas próximas vidas das ações feitas por elas nas anteriores. Para explicar a aquisição de frutos em uma vida específica, as pessoas raramente citam as 4 espécies de ações, Nitya, Naimitika, Kamya e Nishida, alegadas terem sido realizadas em vidas passadas. As declarações que têm os Vedas como sua autoridade são feitas para regular a conduta dos homens neste mundo, e para tranquilizar as mentes dos homens. Estas o cético diz, ó filho, não podem representar as declarações de homens possuidores de sabedoria verdadeira. Esta opinião está errada. Na verdade, alguém obtém os resultados de quaisquer entre as 4 espécies de ações que ele faça com os olhos, a mente, a língua e músculos. Como o fruto de suas ações, ó rei, uma pessoa às vezes obtém felicidade totalmente, às vezes miséria da mesma maneira, e às vezes felicidade e miséria misturadas. Sejam justas ou pecaminosas, as ações nunca são destruídas exceto pelo desfrute ou tolerância de seus resultados. O comentador mostra que esta é uma resposta para a afirmação do cético sobre a natureza ser a causa de tudo. O fogo é quente por natureza, portanto, ele não se torna quente em um momento, frio em outro, e morno em outro momento.
Uma pessoa se torna ou totalmente feliz ou totalmente infeliz ou totalmente feliz e infeliz ao mesmo tempo. A natureza do homem não deve ser de tal maneira. A diferença de estado é produzida por diferença de causas. Às vezes, ó filho, a felicidade devido às boas ações permanece oculta e coberta de tal maneira que ela não se manifesta no caso da pessoa que está afundando no oceano da vida até que suas tristezas desapareçam. Depois que tristeza foi esgotada pela tolerância, alguém começa a desfrutar dos resultados de suas boas ações. E saiba, ó rei, que após o esgotamento dos frutos das boas ações, aqueles das ações pecaminosas começam a se manifestar. Autodomínio, clemência, paciência, energia, contentamento, veracidade em palavras, modéstia, abstenção de ferir, liberdade das práticas más chamadas vyasana, e inteligência, estes são produtivos de felicidade. Nenhuma criatura está eternamente sujeita aos resultados de seus atos bons ou maus. O homem possuidor de sabedoria deve sempre se esforçar para acalmar e fixar sua mente. Alguém nunca tem que desfrutar ou suportar as ações boas e más de outro. De fato, alguém desfruta e suporta somente os resultados daquelas ações que ele mesmo faz. A pessoa que rejeita felicidade e miséria anda por um caminho específico, isto é, o caminho do conhecimento. Aqueles homens, no entanto, ó rei, que se permitem serem vinculados a todos os objetos mundanos, andam por um caminho que é totalmente diferente. Uma pessoa não deve fazer aquela ação que, se feita por outra, provocaria sua crítica. De fato, por fazer uma ação que ela censura em outros, ela cai em ridículo. Um kshatriya privado de coragem, um brahmana que aceita todos os tipos de alimento. Há muitas regras para regular a alimentação de um brahmana, um vaisya não dotado de esforço em relação à agricultura e outras atividades lucrativas, um sudra que é preguiçoso e, portanto, avesso ao trabalho, uma pessoa erudita sem bom comportamento, alguém de nascimento nobre mas desprovido de conduta íntegra, um brahmana decaído da verdade, uma mulher que é incasta e perversa, um yogi dotado de afeições, alguém que cozinha comida para si mesmo pois comida crua, como frutas, etc. Alguém pode ingerir sem oferecer uma parte dela para convidados e outros. Mas alimento cozido nunca pode ser comido sem uma parte dele ser dada para outros. Uma pessoa ignorante empenhada em fazer um discurso, o reino sem um rei e um rei que não nutre afeição por seus súditos e que é desprovido de yoga, todos esses, ó rei, são dignos de pena. Capítulo 292. Idem. Para Zara disse, o homem que, tendo obtido este carro, isto é, seu corpo dotado de mente, segue em frente, refreando com as rédeas do conhecimento os corcéis representados pelos objetos dos sentidos, deve certamente ser considerado como possuidor de inteligência. A homenagem na forma de devoção e meditação concentrada no Supremo por uma pessoa cuja mente é dependente de si mesma e que rejeitou os meios de vida é digna de grande louvor. Aquela homenagem, a saber, ó regenerado, que é o resultado de instruções recebidas de alguém que conseguiu transcender as ações, mas não obtidas de discussão mútua de homens no mesmo estado de progresso. Tendo obtido o período de vida concedido, ó rei, com tal dificuldade, alguém não deve diminuí-lo por indulgência dos sentidos. Por outro lado, o homem deve sempre se esforçar, por meio de ações justas, pelo seu progresso gradual. Entre as 6 diferentes cores que Jiva obtém em diferentes períodos de sua existência, aquele que decai de uma cor superior merece desonra e crítica. Por isso, alguém que alcançou o resultado de boas ações deve se comportar de tal maneira quanto a evitar todas as ações manchadas pela qualidade de rajas. O homem alcança uma cor superior por ações justas. Incapaz de adquirir uma cor superior, pois tal aquisição é extremamente difícil. Uma pessoa, por fazer atos pecaminosos somente mata a si mesmo por afundar no inferno e decair para uma cor inferior. Todas as ações pecaminosas que são cometidas inconscientemente ou em ignorância são destruídas por meio de penitências. Uma ação pecaminosa, no entanto, que é cometida de propósito, produz muita tristeza. Por isso, nunca se deve cometer ações pecaminosas que têm somente tristeza como seu resultado.
O homem de inteligência nunca faria uma ação que é pecaminosa em caráter mesmo que ela levasse a maior vantagem, assim como uma pessoa que é pura nunca tocaria um chandala. Quão miserável é o resultado que eu vejo das ações pecaminosas! Pelo pecado a própria visão do pecador se torna perversa, e ele confunde seu corpo e seus acompanhamentos instáveis com a alma. Aquele homem tolo que não consegue se dirigir à renúncia neste mundo vem a ser afligido com grande angústia quando ele parte para o mundo seguinte. Ou, alguém se dirige ao yoga sem adotar a renúncia, encontra muita tristeza. Um tecido incolor, quando sujo, pode ser limpo, mas não um tecido que foi tingido com corante preto. Exatamente assim, ó rei, ouça-me com atenção, é o caso com o pecado. Aquele homem que, tendo cometido um pecado intencionalmente age virtuosamente para expiar aquele pecado, tem que desfrutar e suportar os resultados de suas ações boas e más separadamente. O objetivo deste verso é mostrar que o pecado consciente nunca pode ser destruído por meio de expiação. O único meio pelo qual o pecado pode ser destruído é por aguentar seus resultados. Os proferidores de Brahma afirmam, sob a autoridade do que está declarado nos Vedas, que todos os atos de injúria cometidos em ignorância são anulados por atos de justiça. Um pecado, no entanto, que é cometido conscientemente, nunca é anulado pela justiça. Assim dizem os regenerados proferidores de Brahma que estão familiarizados com as escrituras de Brahmana. Com relação a mim mesmo, meu ponto de vista é que quaisquer ações que sejam feitas, sejam elas justas ou pecaminosas, feitas de propósito ou não, permanecem e nunca são destruídas a menos que seus frutos sejam desfrutados ou suportados. Quaisquer atos que sejam feitos pela mente com total deliberação, produzem, de acordo com sua grosseria ou sutileza, resultados que são grosseiros ou sutis. Aqueles atos, no entanto, alto de alma justa, que são repletos de grande injúria, se feitos em ignorância, sem falha produzem consequências e até consequências que levam para o inferno, com a diferença que aquelas consequências são desproporcionais em relação à gravidade e às ações que as produziram. A opinião do orador é que todas as ações são produtivas de resultados. Se boas, os resultados são bons. Se más, os frutos são maus. Há esta diferença, entretanto, entre atos feitos conscientemente e aqueles feitos em ignorância. Os primeiros produzem resultados proporcionais, isto é, se grosseiros, seus resultados são grosseiros. Se sutis, os resultados são sutis. Mas os últimos produzem frutos que não são assim, de modo que mesmo se abomináveis, os resultados não envolvem uma grande, mas somente uma pequena medida de miséria. Não há outra diferença entre os dois tipos de ações. Quanto àquelas ações de uma natureza duvidosa ou injusta que possam ser feitas pelas divindades ou ascetas de reputação, um homem injusto nunca deve fazer suas semelhantes ou, informado delas, nunca deve censurá-las. Tais ações formam a exceção e são mantidas fora da minha visão neste meu discurso sobre as ações. O Rishi Visvamitra causou a morte dos 100 filhos de Vasishta, e contudo ele não teve que ir para o inferno por isto. Aquele homem que, refletindo com sua mente, ó rei, e averiguando sua própria habilidade, realiza ações justas, certamente obtém o que é para seu benefício. A água despejada em um recipiente não cozido gradualmente diminui e finalmente escapa totalmente. Se mantida, no entanto, em um recipiente cozido, ela permanece sem sua quantidade ser reduzida. Da mesma maneira, ações feitas sem reflexão com a ajuda da compreensão não se tornam benéficas, enquanto ações feitas com discernimento permanecem com excelência não diminuída e produzem felicidade como seu resultado. Se dentro de um recipiente contendo água outra água for despejada, a água que havia lá originalmente aumenta em quantidade. Assim mesmo todas as ações feitas com raciocínio, sejam elas equitativas ou não, somente contribuem para o estoque de justiça de alguém. O rei deve subjugar seus inimigos e todos os que procuram afirmar sua superioridade, e ele deve governar e proteger seus súditos apropriadamente.
Um homem deve acender seus fogos sagrados, e derramar libações sobre eles em diversos sacrifícios, e se retirando para as florestas na meia-idade ou velhice, deve viver lá praticando os deveres dos dois últimos modos de vida. Dotado de autocontrole, e possuidor de um comportamento justo, ele deve considerar todas as criaturas como se fossem ele mesmo. Ele deve também reverenciar seus superiores. Pela prática da veracidade e de boa conduta, ó rei, alguém sem dúvida obtém felicidade. Capítulo 293. Doações, se livrando dos débitos. Para Zara disse, ninguém neste mundo faz bem para outro. Ninguém é visto fazer doações para outros. Todas as pessoas são vistas agirem para si mesmas. As pessoas são vistas rejeitarem seus próprios pais e seus irmãos quando estes param de serem afetuosos. O que dizer então de parentes de outros graus? Quando tais parentes próximos são rejeitados se percebidos serem desprovidos de afeição, não pode ser negado o fato que as pessoas nunca fazem bem para outras exceto quando elas esperam se beneficiar por meio de tais atos. Doações para uma pessoa eminente e aceitação de doações feitas por uma pessoa eminente ambas levam ao mesmo mérito. Dessas duas ações, no entanto, a de fazer de uma doação é superior à aceitação de uma doação. A aceitação de uma doação de uma pessoa superior é igual a respeito de mérito a uma doação feita por uma pessoa pobre. Um homem rico, por fazer uma doação, ganha maior mérito do que por aceitar uma doação. Aquela riqueza que é adquirida por meios apropriados e aumentada também por meios apropriados, deve ser protegida com cuidado para se adquirir virtude. Esta é uma verdade aceita. Alguém desejoso de adquirir virtude nunca deve ganhar riqueza por meios que envolvam danos a outros. Uma pessoa deve realizar suas ações de acordo com seu poder, sem perseguir ardorosamente riqueza. Por dar água, fria ou aquecida pelo fogo, com uma mente devotada, a um convidado sedento, de acordo com o melhor que pode, alguém ganha um mérito vinculado à ação de dar alimento para um homem faminto. Rantideva de grande alma obteve êxito em todos os mundos por cultuar os ascetas e somente com oferendas de raízes e folhas e frutas. O filho nobre de Sivi também alcançou as mais elevadas regiões de bem-aventurança por ter gratificado Surya junto com seu companheiro com oferendas do mesmo tipo. Todos os homens, por tomarem nascimento, incorrem em dívidas com os deuses, convidados, empregados, pitris, e com eles mesmos. Todos devem, portanto, fazer o seu melhor para se livrarem dessas dívidas. Alguém se livra da dívida com os grandes rishis por estudar os Vedas. Ele paga as dívidas com os deuses por realizar sacrifícios. Por realizar os ritos Radha, ele se livra da dívida que tem com os pitris. Ele paga a dívida para com os membros da raça humana por fazer bons préstimos para eles. Ele paga as dívidas que tem consigo mesmo por escutar as recitações védicas e refletir sobre seu significado, por comer os restos de sacrifícios, e por sustentar seu corpo. Ele deve cumprir regularmente todas as ações, desde o início, que ele deve para seus empregados. Embora desprovidos de riqueza, homens são vistos alcançarem o êxito por grandes esforços. Isto é, por dhyana e dharana. Munis, por adorarem devidamente as divindades e por despejarem devidamente libações de manteiga clarificada no fogo sagrado, são vistos alcançarem êxito ascético. O filho de Rishika tornou-se o filho de Vishvamitra. Por adorar as divindades que têm partes nas oferendas sacrificais, com Rishis ele alcançou o êxito na vida após a morte. Usanas tornou-se Sukra por ter gratificado o deus dos deuses. De fato, por cantar os louvores da deusa Uma, ele se diverte no firmamento, dotado de grande esplendor. Pois alcançou a posição de um planeta, Vênus, no céu. Então, também, Asita e Devala, e Narada e Parvata, e Karkshivati, e Rama o filho de Jamadagni, e Tandya possuidor de alma purificada, e Vasishta, e Jamadagni, e Visvamitra e Atri, e Bharadvaja, e Arismasru, e Kundadara, Esrutas Ravas, esses grandes rishis, por adorarem Vishnu com mentes concentradas, com a ajuda de rishis, e por penitências, conseguiram alcançar o êxito pela graça daquela grande divindade dotada de inteligência.
Muitos homens não merecedores, por adorarem aquela boa divindade, obtiveram grande distinção. Não se deve procurar por progresso por realizar qualquer ato mau ou criticável. Aquela riqueza que é obtida de modo honrado é riqueza verdadeira. Vergonha para aquela riqueza, no entanto, que é obtida por meios injustos. A justiça é eterna. Ela nunca deve, neste mundo, ser abandonada pelo desejo de riqueza. Aquela pessoa de alma justa que mantém seu fogo sagrado e oferece diariamente suas adorações às divindades é considerada como a principal das pessoas virtuosas. Todos os Vedas, ó o principal dos reis, estão estabelecidos nos 3 fogos sagrados chamados Dakshina, Garapatya e Avaniyama. É citado como possuidor do fogo sagrado aquele Brahmana cujas ações existem em sua totalidade. É melhor abandonar de uma vez o fogo sagrado do que mantê-lo, enquanto se abstendo de ações. O fogo sagrado, a mãe, o pai que o gerou, e o preceptor, ó o tigre entre homens, devem ser todos devidamente servidos e tratados com humildade. Aquele homem que, rejeitando todos os sentimentos de orgulho, visita e serve humildemente aqueles que são veneráveis por idade, que possui conhecimento e é desprovido de luxúria, que olha para todas as criaturas com um olhar de amor, que não tem riqueza, que é justo em suas ações, e que é desprovido do desejo de infligir qualquer tipo de mal sobre alguém, aquele homem realmente respeitável e adorado neste mundo por aqueles que são bons e piedosos.